Um milionário volta para casa mais cedo e recebe a notícia que jamais imaginou. Sua filha, de apenas 7 anos, foi vista pedindo comida nas ruas. O coração dispara, a mente entra em choque, mas quando ele finalmente a encontra, frágil, descobre um segredo sombrio que mudará tudo para sempre. Antes de mergulharmos nessa história, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. E já deixe um curtir, porque o que vai acontecer aqui vai tocar o seu coração. O silêncio da mansão parecia mais pesado naquela tarde. Não era comum Ricardo Montoro voltar antes da noite cair. As reuniões costumavam estender-se até a exaustão e só depois de ver contratos assinados e números alinhados, ele permitia a si mesmo atravessar o mármore frio de casa. Mas naquele dia, algo lhe dizia que precisava regressar. Uma reunião havia sido cancelada e, em vez de procurar outro compromisso, ele decidiu voltar. Ao abrir a porta, notou um detalhe que não lhe escapou. O eco dos passos parecia mais solitário que o habitual. Nenhuma risada infantil vinha do andar de cima. Nenhuma voz delicada se espalhava pelo corredor. Apenas o vazio. Ele mal teve tempo de tirar o paletó quando uma das funcionárias, Marta, apareceu com os olhos marejados, como se tivesse lutado contra a decisão de falar. Seu Ricardo... A voz dela tremeu. O senhor sabe onde a dona Isabela está? A pergunta o atingiu em cheio. Como assim, Marta? Franziu o senho, a impaciência natural do empresário transbordando. Ela está com a Sílvia, não? A mulher engoliu seco, apertando o avental. Eu queria que estivesse, mas ouvi dizer que viram a menina na rua, pedindo comida. Ricardo sentiu o corpo inteiro esfriar. Isso é impossível. A frase escapou mais como um desejo do que como uma certeza. Marta não respondeu. Apenas baixou a cabeça, deixando o silêncio completar a acusação. Sem hesitar, Ricardo pegou as chaves do carro. O coração martelava no peito como se quisesse sair. O milionário, acostumado a ter tudo sob controle, agora mal conseguia segurar o volante enquanto atravessava as ruas estreitas do bairro. As janelas refletiam a luz amarela dos postes. O motor rugia, mas dentro do carro, Ricardo só ouvia o mesmo pensamento repetindo-se. Minha filha, na rua? Isso não pode ser verdade. De repente, uma cena parou o tempo. Na calçada, sob a iluminação fraca de um poste inclinado, uma garotinha de cabelos desgrenhados estendia a mão para uma senhora. O uniforme escolar amassado, o rosto abatido, a voz quase sumindo no vento. Por favor, moça, só um pãozinho. Ricardo freou tão bruscamente que o carro quase subiu na calçada. Saiu sem pensar, o coração em pedaços. Isabela! A menina ergueu os olhos. Eram os mesmos olhos claros de Helena, sua mãe. Mas não havia brilho ali, apenas cansaço e vergonha. Em vez de correr para o pai, ela baixou a cabeça como se pedisse desculpas por existir. Ricardo caiu de joelhos diante dela. Segurou suas mãos frias, frágeis demais para uma criança de 7 anos. Meu Deus, o que aconteceu com você? Isabela não respondeu. Apenas abriu a mão e mostrou um papel amarrotado. Uma carta escrita com letras infantis, borrada por lágrimas. Mamãe, me dá forças. Papai não me vê. Eu tenho fome. Ricardo sentiu o mundo desmoronar. Aquele pedaço de papel o feriu mais do que qualquer golpe físico poderia. Lágrimas brotaram, rasgando sua armadura de homem de negócios. Abraçou a filha com desespero, como se tivesse medo de perdê-la para sempre. De volta ao carro, Isabela manteve-se em silêncio, encostada no banco, como se estivesse acostumada a não falar. Ricardo dirigia rápido, mas dentro dele a velocidade era outra. Cada pensamento vinha em turbilhão. Onde estava a Sílvia? Perguntou a voz rouca. A menina hesitou. Olhou pela janela antes de sussurrar. Ela disse que o senhor não gosta mais de mim. Ricardo quase perdeu o controle do carro. O quê? Quem disse isso? A Sílvia.
Ela falou que a mamãe não queria que o senhor cuidasse de mim. Disse que, se eu incomodasse muito, o senhor ia me mandar embora. O coração dele se despedaçou ainda mais. Um nó de raiva e culpa subiu-lhe à garganta. Como não percebeu nada? Como permitiu que sua filha fosse envenenada com mentiras cruéis, justo dentro da casa onde deveria estar protegida? Ao chegarem, Ricardo percebeu que a mansão, imponente, iluminada, não passava de uma fachada para um lar em ruínas. Levou a filha ao quarto, mas ela não queria subir. Puxou a mão dele em direção ao porão. Eu durmo aqui, papai. O sangue gelou-lhe nas veias. Desceu os degraus apressado, e a cena diante de seus olhos foi ainda mais cruel que a da rua. Num canto úmido, coberto de poeira, havia um colchão velho, manchado, onde Isabela claramente passava as noites. Ao lado, um cobertor ralo, um copo de plástico e restos de comida fria. Ricardo ficou sem palavras. Sentiu o peso do fracasso esmagando-o. Não, murmurava, como se pudesse negar a realidade. Isabela, no entanto, parecia normalizar aquele cenário. Sentou-se no colchão e abraçou um ursinho de pelúcia sujo. Eu não queria incomodar a Sílvia. Ricardo fechou os olhos. Uma mistura de fúria e dor queimava dentro dele. Eu deixei isso acontecer. Eu estava aqui, mas não estava presente. Quando subiu novamente, encontrou Sílvia na sala. A mulher ergueu-se do sofá, surpresa por vê-los juntos. Ah, senhor Ricardo, começou, forçando um sorriso. Já voltou? Ele não respondeu. Apenas caminhou até ela, a respiração pesada. Onde você estava quando minha filha estava na rua? Sílvia piscou várias vezes, fingindo não entender. Como assim? Isabela estava no quarto, eu acabei de... Não minta para mim! O grito de Ricardo ecoou pelas paredes. Eu a encontrei pedindo comida com uma carta na mão, implorando forças à mãe morta. Por um instante, o rosto da cuidadora endureceu, mas logo voltou ao tom doce. Senhor Ricardo, crianças inventam coisas. A menina sente falta da mãe. Talvez tenha fantasiado. Ricardo deu um passo à frente, o olhar inflamado. Fantasiado? Apontou para o porão. Aquilo também é fantasia? Acha que eu não vi onde ela está dormindo? Sílvia empalideceu, mas manteve a calma aparente. O senhor entende mal. Eu só queria que ela aprendesse disciplina. Ele não ouviu mais nada. Virou-se e subiu para o quarto de Isabela, determinado a não desgrudar dela. Mas enquanto caminhava, percebeu algo mais perturbador. Um homem desconhecido saía discretamente pela porta lateral da casa. Ricardo congelou. Nunca havia visto aquele rosto antes. Naquela noite, não conseguiu dormir. Sentou-se ao lado da filha até que ela adormecesse e ficou observando a respiração tranquila, como se quisesse recuperar em horas todo o tempo que havia perdido. Mas sua mente não descansava. As palavras da menina ecoavam. Ela disse que o senhor não gosta mais de mim. De repente, flashes da esposa, Helena, surgiram em sua memória. O sorriso doce, a promessa feita em seu leito de hospital. Ricardo, aconteça o que acontecer, não deixe Isabela sozinha. Ela vai precisar de você. E ele havia falhado. Agora, a dor da perda e a culpa pela negligência se misturavam em algo insuportável. Mas uma coisa estava clara. Não havia mais espaço para desculpas. A partir daquele momento, nada nem ninguém afastaria Isabela de seus braços. Ainda assim, o vulto do homem que vira saindo da mansão não saía da sua mente. Quem era ele? O que fazia ali? E por que Sílvia se mostrava tão calma, mesmo diante das acusações? Havia algo maior acontecendo, algo que ele ainda não compreendia. Enquanto observava a filha dormir, prometeu em silêncio: eu vou descobrir toda a verdade e nunca mais vou falhar com você. E foi assim, entre lágrimas silenciosas e promessas de redenção, que a noite caiu sobre a casa Montoro. Já não como um lar seguro, mas como palco de segredos obscuros que começavam a vir à tona. O portão da mansão se fechou atrás do carro com um estalo metálico.
Ricardo desceu apressado, segurando Isabela pela mão, como se temesse que a filha pudesse escapar dele a qualquer instante. Não era mais o empresário confiante, acostumado a discursos e números. Agora era apenas um pai atônito, tentando entender como sua menina chegara àquele estado. Atravessaram o hall iluminado por lustres imensos que refletiam em mármore polido. Mas nada daquilo importava. Cada detalhe de luxo parecia zombar da realidade que acabara de testemunhar. A filha de um dos homens mais ricos do país havia estendido a mão na rua pedindo comida. Isabela apertava o ursinho contra o peito, o mesmo que carregara na volta para casa. O silêncio dela feria mais do que qualquer palavra. Ricardo se ajoelhou diante dela, tentando arrancar algum gesto de confiança. Filha, me diga, onde você costuma dormir? Quero ver seu quarto. Isabela mordeu o lábio. Olhou para o andar de cima, onde ficava o quarto que Helena havia decorado anos atrás, e depois desviou o olhar para baixo, para a porta lateral que levava às escadas estreitas do porão. O coração de Ricardo acelerou. É lá? A menina assentiu com um movimento tímido de cabeça. Ele respirou fundo, lutando contra a raiva que já pulsava nas têmporas. Segurou firme a mão da filha e a conduziu até a porta. Maçaneta gelada pareceu resistir ao toque, como se guardasse um segredo que não queria ser revelado. Ao abrir, um cheiro de mofo subiu, trazendo consigo a umidade acumulada. As luzes fracas mal iluminavam o espaço. O som dos passos ecoava seco no piso de cimento. E então, Ricardo viu. Num canto sobre o chão irregular, havia um colchão gasto, encostado na parede descascada. Ao lado, um cobertor fino, dobrado de forma desleixada, e uma pequena mesinha improvisada com livros velhos empilhados. Em cima dela, um copo de plástico com água pela metade. Era ali que sua filha dormia. Ricardo parou por alguns segundos, incapaz de acreditar. O contraste entre a mansão luxuosa e aquele espaço miserável feria os olhos. Ele se aproximou devagar, tocou o colchão e sentiu a aspereza da espuma rasgada. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Meu Deus! Isabela, você dormia aqui? A menina assentiu novamente, abraçando o ursinho. Eu não queria incomodar a Sílvia. Ela disse que meu quarto era grande demais para mim sozinha. As palavras atingiram Ricardo como punhaladas. A garganta travou e por um instante ele pensou que não conseguiria falar. Isso é um absurdo. A voz saiu embargada entre dor e raiva. Você nunca mais vai dormir aqui, entendeu? Nunca mais! Ele a pegou no colo e subiu as escadas rapidamente, como se quisesse tirá-la daquele lugar antes que o cheiro de mofo a contaminasse. A cada passo, a indignação crescia dentro dele. Na sala, Sílvia surgiu calmamente, como se nada tivesse acontecido. Estava arrumada, com um sorriso ensaiado. Senhor Ricardo, o senhor voltou cedo. Eu ia colocar o jantar para Isabela daqui a pouco. Ricardo a encarou como nunca antes. Os olhos ardiam, vermelhos, não de choro, mas de fúria contida. Quero que me explique agora por que minha filha estava dormindo no porão. A expressão dela vacilou por uma fração de segundo, mas logo recuperou a serenidade. No porão? Ah, o senhor deve estar enganado. Talvez a menina tenha descido para brincar. Ela tem muita imaginação. Não brinque comigo. Ricardo elevou a voz, o eco reverberando nas paredes altas da mansão. Eu vi o colchão, o cobertor, vi tudo. Sílvia suspirou, cruzando os braços. Senhor Ricardo, com todo respeito, o senhor não entende. Isabela precisa aprender a ser humilde, a dar valor às coisas. O quarto dela é grande demais para uma criança sozinha. Ela poderia se sentir assustada. No porão, ela tinha um espaço mais aconchegante. Ricardo não acreditava no que ouvia. Aconchegante? Repetiu, incrédulo. Aquilo é insalubre. Como você teve coragem? Sílvia deu de ombros, mantendo a calma artificial. O senhor está exagerando. Além disso, eu sempre a alimentei.
Sempre cuidei dela. Se por acaso o senhor a encontrou na rua, deve ter sido um capricho infantil, uma fuga momentânea. Crianças inventam histórias para chamar atenção. Ricardo avançou um passo, a voz baixa e firme. Se ousar dizer novamente que minha filha inventa isso, não respondo pelas minhas atitudes. O silêncio que se seguiu foi denso. Isabela se encolheu no colo do pai, escondendo o rosto no ombro dele. Ricardo subiu ao quarto original da menina. Ao entrar, foi como atravessar um túnel do tempo. As paredes pintadas de tons claros, as cortinas bordadas que Helena escolhera com tanto cuidado, os brinquedos organizados nas prateleiras. Tudo ali respirava a memória da esposa. Ele a deitou na cama macia, ajeitou o travesseiro e puxou o cobertor. Este é o seu lugar, filha. Sempre foi. Isabela olhou ao redor com um misto de surpresa e receio, como se não acreditasse que poderia realmente ocupar aquele espaço. Posso ficar aqui mesmo? Ricardo engoliu em seco. Você não só pode, como deve. E eu prometo, nunca mais ninguém vai te tirar deste quarto. Ela fechou os olhos lentamente, talvez pela primeira vez em muito tempo sentindo segurança. Enquanto isso, Ricardo permaneceu sentado na beira da cama, observando-a adormecer. Mas sua mente fervia. Cada detalhe da fala de Sílvia, cada gesto de frieza, cada desculpa absurda, acendia um alerta dentro dele. Algo estava errado, muito errado. Descendo novamente, encontrou Sílvia na cozinha, organizando talheres com tranquilidade. Ele se aproximou devagar, mas a raiva ainda era evidente no tom de sua voz. Quero que saiba que nada do que vi hoje vai ficar impune. Ela ergueu os olhos e sorriu de forma quase desafiadora. Senhor Ricardo, o senhor está interpretando mal. Tudo o que faço é pelo bem da menina. Pelo bem dela? Ricardo cerrou os punhos. O bem da minha filha não é viver isolada num porão como se fosse invisível. Sílvia não recuou. O senhor tem sua vida, seus negócios. Alguém precisava educá-la. Talvez não agrade o senhor, mas alguém tinha que colocar limites. Ricardo respirou fundo, tentando controlar-se. Limites não significam crueldade. Limites não significam abandono. Desta vez, Sílvia não respondeu. Apenas desviou o olhar, como se não quisesse prolongar a discussão. Ricardo sabia que a batalha estava apenas começando. Ainda não tinha provas suficientes para uma decisão definitiva, mas a convicção dentro dele era clara. Sílvia havia cruzado uma linha perigosa, e a partir daquela noite ele não descansaria até tirar todas as respostas que precisava. Na sala, enquanto a casa mergulhava em silêncio, Ricardo sentou-se sozinho, as mãos apoiadas no rosto. O peso da descoberta no porão não o deixava respirar em paz. A mansão luxuosa que construíra era, na verdade, palco de uma negligência que agora se tornava impossível de ignorar. Ele sabia que a confiança havia se rompido. E mais do que isso, começava a pressentir que a presença de Sílvia em sua casa escondia algo mais sombrio do que simples descuido. Mas essa revelação viria depois. Por ora, a imagem de Isabela dormindo num colchão velho em um porão úmido era suficiente para mantê-lo acordado, tomado pela indignação e pela promessa de nunca mais falhar como pai. A manhã seguinte trouxe consigo uma sensação amarga. Ricardo mal havia pregado os olhos. Passara a noite entre a beira da cama da filha e a poltrona da sala, remoendo a cena do porão e cada justificativa fria de Sílvia. O sol atravessava as cortinas da mansão, mas a claridade não iluminava nada dentro dele. Enquanto tomava um café quase intocado, sua mente martelava uma pergunta simples, como ninguém percebeu. Como a filha de um homem tão presente na comunidade podia ter chegado ao ponto de pedir comida na rua sem que ele soubesse? A resposta estava além dos muros da casa. Decidido, ele pegou as chaves do carro. Isabela ainda dormia profundamente, e Marta prometera cuidar dela até sua volta. Ricardo saiu.
Não como empresário, mas como pai em busca de verdades que haviam sido escondidas por tempo demais. O primeiro destino foi a padaria da esquina, ponto de encontro de muitos moradores. Ao entrar, percebeu olhares discretos voltando-se para ele. Era um milionário, sim, mas naquela manhã havia algo diferente. Ele não carregava a aura de superioridade costumeira. Estava vulnerável. Bom dia, Sr. Ricardo. O padeiro, um homem robusto e simpático, forçou um sorriso, mas a expressão logo vacilou. Ricardo não quis rodeios. Ontem encontrei minha filha na rua. A voz dele falhou por um instante, mas recuperou firmeza. Preciso saber. Alguém a viu por aqui nos últimos dias? O padeiro baixou os olhos para o balcão, mexendo no pano que segurava. Senhor Ricardo, eu a vi sim. 2 vezes, pelo menos. Ela veio aqui pedindo um pãozinho. Eu dei, claro, mas achei que fosse só curiosidade de criança, que tivesse fugido de casa por uns minutos. Ricardo fechou os olhos, a dor aumentando. E nunca pensou em me avisar? O homem respirou fundo. Pensei, mas o senhor quase nunca está por aqui. Eu imaginei que a Sílvia soubesse. O nome da cuidadora saiu como fel. A confiança de Ricardo nela desmoronava a cada minuto. Ao sair, Ricardo seguiu até a banca de jornais da praça. O jornaleiro, senhor de cabelos brancos e olhar atento, o recebeu com respeito. Senhor Ricardo, sinto muito. Então o senhor também a viu? Vi. Ela apareceu com uma moedinha. Tentou comprar uma fruta que eu vendia na cesta. Disse que estava com fome. Eu até pensei em acompanhar a menina de volta para casa, mas a Sílvia passou logo depois e me garantiu que estava tudo bem, que era só uma birra infantil. Ricardo respirou fundo, o nó na garganta crescendo. Birra, repetiu para si mesmo indignado. Conforme caminhava pelo bairro, conversou com mais pessoas. Uma senhora disse que Isabela havia batido em sua porta pedindo um copo de leite. Um jovem relatou tê-la visto sentada na calçada, abraçada ao ursinho, olhando para o nada. Um grupo de crianças contou que brincaram com ela na rua, mas que ela parecia sempre cansada. Cada relato era como um espelho quebrado. Juntos, formavam a imagem de uma menina invisível dentro da própria casa. Ricardo sentiu o peso da culpa se multiplicar, não apenas por não ter percebido, mas por ter confiado cegamente em alguém que agora se mostrava incapaz de oferecer o mínimo de cuidado. Ao retornar para o carro, apoiou-se no volante e respirou fundo. A sensação de impotência era avassaladora. A vizinhança sabia, todos tinham visto, mas de alguma forma a verdade nunca chegara até ele. No fundo, compreendia. As pessoas respeitavam seu espaço, talvez até temessem se intrometer na vida do milionário ocupado. Mas essa distância havia custado caro demais. Quando voltou para casa, Sílvia estava no jardim, regando plantas como se nada tivesse acontecido. O contraste entre a calma dela e a tempestade dentro dele era insuportável. Ricardo passou reto, sem dizer uma palavra, mas por dentro a decisão já estava tomada. Não haveria mais espaço para dúvidas. O que ouvira dos vizinhos era suficiente para corroer a última fagulha de confiança que restava. E se antes havia suspeita, agora havia convicção. Convicção de que sua filha estava em perigo nas mãos de alguém que fingia cuidar, mas apenas a deixava à própria sorte. Naquela noite, Ricardo caminhou pelos corredores da mansão, em silêncio, observando cada detalhe com outros olhos. Os lustres, os tapetes, os quadros caros, tudo parecia vazio diante da lembrança de Isabela batendo em portas de vizinhos. Parou diante da porta do quarto da filha. Abriu devagar, encontrou-a dormindo serenamente em sua cama, finalmente em um espaço que era dela. Aproximou-se, ajeitou o cobertor e sussurrou uma promessa. Eu vou consertar tudo, filha. Eu vou tirar a verdade de dentro desta casa, custe o que custar. E assim, com a certeza de que a vizinhança havia confirmado o que ele temia, Ricardo sentiu que a batalha contra Sílvia estava apenas começando.
O relógio marcava quase 10 da noite. A casa estava mergulhada em silêncio, exceto pelo leve som de grilos vindo do jardim. Ricardo permanecia sentado na poltrona, ao lado da cama de Isabela. Desde o dia em que a encontrara na rua, não conseguia desgrudar-se dela por muito tempo. A menina parecia mais tranquila naquela cama decorada com cortinas claras, mas os olhos ainda carregavam sombras. Havia algo guardado ali dentro, e Ricardo sabia que precisava ter paciência. Não adiantava pressioná-la. Teria de esperar que a confiança brotasse aos poucos. Ele ajeitou o travesseiro dela e sorriu com ternura. "Está confortável, filha?" Isabela fez um aceno tímido com a cabeça. Apertava o ursinho contra o peito como se fosse um escudo. Papai!" A voz dela saiu baixinha, quase um sussurro. "Sim, meu amor." Ela hesitou, desviou os olhos para a janela e depois voltou a encará-lo com lágrimas contidas. "A Sílvia disse que o senhor não gosta mais de mim." Ricardo sentiu o coração gelar. "O quê?" A palavra escapou como um choque. "Ela falou que a mamãe pediu para o senhor não cuidar de mim, que eu ia atrapalhar sua vida, que o senhor estava cansado de mim." As palavras atravessaram Ricardo como punhais invisíveis. Por um instante, não conseguiu responder. O silêncio no quarto se tornou pesado, quebrado apenas pela respiração trêmula da menina. Ele tomou a mãozinha dela entre as suas, tentando conter a emoção. "Isabela, escute bem o que vou dizer. Nada disso é verdade." Os olhos dela marejaram. "Então, o senhor ainda gosta de mim?" Ricardo a abraçou forte, como se quisesse apagar cada mentira plantada. "Não só gosto, como você é a razão de eu continuar de pé depois que sua mãe se foi. Você é tudo o que eu tenho." Isabela chorou baixinho, apoiando o rosto no ombro dele. "Mas ela sempre falava que eu era um peso." Ricardo fechou os olhos. Sentia-se esmagado pela culpa. Enquanto ele se perdia em reuniões, contratos e jantares de negócios, sua filha estava sendo envenenada por palavras cruéis. Quando as lágrimas dela acalmaram, ele a deitou novamente e acariciou seus cabelos. "Você sabe que sua mãe te amava mais do que tudo, não sabe?" A menina assentiu. Eu lembro. Ela sempre cantava para eu dormir. Mas a Sílvia disse que quando a mamãe foi embora, deixou um recado pedindo para o senhor me mandar para um colégio longe." Ricardo sentiu a raiva ferver, mas controlou-se para não assustar a filha. "Isso nunca aconteceu. Sua mãe queria exatamente o contrário. Antes de partir, ela me pediu para nunca te deixar sozinha." Isabela abriu os olhos, surpresa. "Ela pediu isso?" "Pediu." Ricardo sorriu com tristeza. "Foi a última promessa que fiz a ela." A menina parecia lutar para acreditar. As mentiras da cuidadora haviam criado raízes, e arrancá-las exigiria tempo e paciência. Naquela madrugada, quando Isabela finalmente adormeceu, Ricardo ficou sentado em silêncio, olhando para o teto. A culpa era insuportável. Como pôde estar tão cego? Enquanto ele se orgulhava de ser um provedor, sua filha era convencida de que era indesejada. As frases dela voltavam como ecos dolorosos. "O senhor não gosta mais de mim. Sou um peso. A mamãe não queria que o senhor cuidasse de mim." Ricardo apoiou a cabeça entre as mãos. Lágrimas discretas escorreram por seu rosto. Ele já perdera Helena. Agora quase perdera o coração de Isabela para a mentira. Na manhã seguinte, preparou o café da filha pessoalmente. Não estava acostumado à cozinha, mas queria mostrar que estava presente. Quando Isabela desceu, ainda sonolenta, encontrou o pai à mesa com suco, frutas e pães frescos. "Bom dia, princesa." Ela sorriu tímida. "Foi o senhor que fez?" "Claro. E quero que saiba. Sempre vai ter um lugar à mesa, sempre." Enquanto comiam, a menina voltou a falar em voz baixa. "Papai, ela também disse que se eu contasse alguma coisa, o senhor ia brigar comigo." Ricardo respirou fundo para não deixar a raiva escapar em palavras duras. "Nunca vou brigar com você por dizer a verdade. Nunca."
Ela relaxou um pouco e finalmente sorriu, talvez pela primeira vez em muito tempo. Mais tarde, Ricardo passou o dia refletindo. As mentiras de Sílvia não eram descuidos, mas uma estratégia. Ela havia atacado justamente o elo mais frágil, a confiança entre pai e filha. E agora ele tinha a prova mais valiosa de todas, as palavras inocentes de Isabela. Enquanto observava a menina brincar no jardim com o ursinho, Ricardo fez um juramento silencioso. Eu vou arrancar cada sombra que essa mulher colocou em você, nem que seja a última coisa que eu faça. E com esse peso no coração, ele sabia. A luta não era mais contra a ausência. Era contra alguém que tinha plantado veneno dentro da própria casa. A mansão Montoro sempre fora símbolo de imponência. Portões altos, jardins impecáveis, câmeras de segurança em cada canto. Para Ricardo, era um refúgio, um castelo onde acreditava que a filha estaria protegida. Mas naquela semana, o lugar começou a ganhar outro significado. Desde a noite em que descobrira a verdade sobre o porão e ouvira as mentiras que Sílvia havia contado a Isabela, sua atenção se tornara aguçada. Cada ruído parecia suspeito, cada sombra despertava inquietação. Ele não dormia plenamente, passava horas caminhando pelos corredores, ouvindo, observando. Foi em uma dessas noites que percebeu o primeiro detalhe. Enquanto descia para beber água, viu pela janela lateral um vulto atravessando o jardim. Não era Sílvia, não era Marta, nem qualquer funcionário conhecido. Um homem alto, de casaco escuro, caminhava com pressa em direção à entrada de serviço. Ricardo se escondeu atrás da cortina. Observou enquanto a porta se abria discretamente e o estranho entrava. O coração dele acelerou. Quem era aquele homem? No dia seguinte, fingiu normalidade. Brincou com Isabela no café da manhã, levou-a ao colégio e até sorriu para Marta, tentando não transmitir a tensão que sentia. Mas por dentro, uma decisão já estava tomada. Precisava vigiar cada movimento dentro da mansão. Começou a reparar em coisas que antes passariam despercebidas. Portas que permaneciam entreabertas. Sussurros abafados vindos do corredor de serviço. Objetos deslocados, como se alguém tivesse mexido onde não devia. Na terceira noite, ouviu passos no corredor dos fundos. Ajeitou-se em silêncio, caminhou devagar e, ao espiar, viu novamente o mesmo homem entrando pela lateral. Desta vez, não estava sozinho. Trazia uma pasta debaixo do braço e logo foi recebido por Sílvia. Ela o conduziu para dentro como se fosse rotina. Nenhuma surpresa, nenhum constrangimento, apenas cumplicidade. Ricardo sentiu o sangue ferver. Os dias seguintes foram ainda mais perturbadores. Ao chegar do escritório, em horários variados, encontrava sinais de visitas que não deveriam existir. Um carro desconhecido parado na esquina. Pacotes entregues, sem destinatário claro. Pessoas estranhas circulando no portão, fingindo conversar ao celular. A mansão, antes símbolo de proteção, agora parecia palco de encontros secretos. Ricardo começou a anotar horários, detalhes, padrões. A cada anotação, a certeza crescia. Sua casa estava sendo usada para algo que ele desconhecia. Certa noite, decidiu agir. Fingiu se recolher cedo, mas permaneceu acordado. À meia-noite em ponto, ouviu o estalar da porta lateral. Silencioso, desceu até o corredor de serviço. Pela fresta da porta, viu novamente Sílvia receber dois homens. Eles entraram carregando maletas. O tom da conversa era baixo, mas a expressão dela deixava claro. Não era uma visita casual. Ricardo não conseguiu ouvir tudo, apenas fragmentos. Entregue amanhã? Ninguém pode desconfiar. Aqui é seguro. As palavras ecoaram em sua mente como um alarme. Aqui é seguro. Seu lar estava sendo tratado como esconderijo. De volta ao quarto, observou Isabela dormindo em paz, alheia ao que acontecia sob o mesmo teto. A visão reforçou a sensação de urgência.
Ele não poderia permitir que a menina vivesse em um lugar tomado por segredos obscuros. A dúvida, porém, o consumia. Confrontar diretamente Sílvia poderia colocar a filha em risco. Precisava agir com cautela, sem alarmar Isabela. No dia seguinte, durante o café, Ricardo manteve a expressão serena. "Dormiu bem, Sílvia?" Ela sorriu. "Muito bem, senhor Ricardo. E o senhor?" Ele fingiu naturalidade, mas por dentro a repulsa era crescente. Agora já não via nela uma simples cuidadora descuidada. Via alguém que transformara sua casa em cenário de algo duvidoso. À noite, caminhando pelo corredor, Ricardo parou diante do escritório que Helena havia usado anos atrás. As lembranças vieram fortes. A esposa sempre dizia que a mansão deveria ser um espaço de amor, jamais de segredos. Segurando a moldura de uma foto dela, murmurou: "Eu falhei em proteger nossa filha e agora falho em proteger nossa casa. Mas isso vai acabar, eu prometo." A partir daquela noite, Ricardo passou a observar ainda mais. Escondia-se atrás de cortinas, mantinha as luzes apagadas, registrava cada entrada e saída suspeita. Os estranhos continuavam a aparecer. Homens de terno simples, mulheres apressadas, sempre entrando pela lateral, sempre conduzidos por Sílvia. E cada vez que Ricardo anotava um horário, ou via uma silhueta atravessando o jardim, o peso da realidade se tornava inegável. A mansão Montoro já não era apenas sua. Estava sendo usada como fachada para algo que ele precisava desvendar. Naquela semana, enquanto a filha brincava inocente no jardim, Ricardo se mantinha em alerta. Ele sabia que as sombras da mansão escondiam segredos que ainda não compreendia. E embora não tivesse todas as respostas, uma certeza já queimava em seu peito. A presença de Sílvia representava muito mais do que descuido. Era uma ameaça real. A noite caíra silenciosa sobre a mansão. As luzes já haviam se apagado em quase todos os cômodos, e apenas a claridade suave da lua atravessava as cortinas do escritório. Ricardo estava sentado em sua poltrona de couro, com uma taça de vinho intacta sobre a mesa. Não havia sono, apenas pensamentos que se repetiam em círculos. A cada lembrança do porão, das mentiras ditas a Isabela e das movimentações suspeitas que vira nos últimos dias, uma mesma imagem surgia para se impor sobre todas: o rosto de Helena. Ele se levantou e caminhou até a estante. Retirou uma caixa de madeira onde guardava algumas memórias. Dentro, fotografias amareladas pelo tempo, cartas e um pequeno diário que ela mantinha durante os anos em que viveram juntos. Ricardo passou os dedos pelas fotos. Helena sorria em todas, como se tivesse o dom de iluminar cada lugar por onde passava. Em uma delas, segurava a Isabela recém-nascida, o olhar cheio de orgulho e ternura. Ele fechou os olhos e voltou no tempo. Era um fim de tarde no hospital. O cheiro de flores misturava-se ao do corredor estéril. Helena, pálida, segurava sua mão com força. Já sabiam que o tempo dela estava se esgotando, e mesmo assim, o sorriso não a abandonava. "Prometa-me uma coisa, Ricardo", ela dissera com a voz serena. Ele, em lágrimas, balançou a cabeça. "O que for. Cuide da nossa menina." Os olhos dela brilharam. "Não importa o quanto sua vida fique difícil, não importa quantos negócios, quantas reuniões, nunca a deixe sentir-se sozinha." Ricardo engoliu em seco. "Eu prometo." Helena sorriu, fechando os olhos por um instante. "Se fizer isso, mesmo quando eu não estiver mais aqui, ela nunca vai se sentir sem mãe, porque você será tudo para ela." O peso daquela lembrança caiu sobre ele como uma pedra. Ele havia prometido e falhara. Ricardo abriu o diário dela, folheando as páginas escritas com letra delicada. Encontrou trechos em que ela falava sobre Isabela. "Quero que minha filha cresça cercada de amor, que nunca duvide de que é querida. Sei que Ricardo a ama, mas às vezes ele se perde em sua rotina. Espero que um dia
ele perceba que a maior obra de sua vida não está no escritório, mas no olhar dela. As palavras o atingiram com força. Ele se perdeu, sim. Trocou momentos preciosos por reuniões intermináveis, sorrisos por relatórios, tempo por contratos. Agora, ao olhar para trás, via a linha de erros que o havia afastado daquilo que realmente importava. Ele fechou o diário e apoiou os cotovelos sobre a mesa, a cabeça entre as mãos. Lágrimas discretas escorreram. Não era apenas raiva de Sílvia ou preocupação com as movimentações estranhas na casa. Era também a consciência de que, de certa forma, sua ausência abrira espaço para tudo isso acontecer. Se tivesse estado presente, se tivesse olhado nos olhos da filha todos os dias, talvez as mentiras não tivessem encontrado terreno fértil. Mas, ao mesmo tempo, dentro da dor, nasceu uma chama. Levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, o jardim estava iluminado pela lua. Podia ver Isabela dormindo tranquila no quarto, através da cortina entreaberta. Colocou a mão sobre o vidro frio. Helena, eu falhei, mas ainda posso corrigir. Juro que vou proteger nossa filha. Nem que eu precise mudar minha vida inteira. Na madrugada, deitou-se finalmente, mas não pegou no sono. Ficou observando o teto, lembrando dos pequenos gestos da esposa. O jeito como ela ajeitava o cabelo atrás da orelha, o hábito de cantarolar baixinho enquanto cozinhava, as histórias que inventava para Isabela dormir. Cada lembrança era um lembrete de que Helena ainda estava presente, de certa forma. Não no corpo, mas nas promessas, no amor, nas memórias que guiavam cada decisão. No dia seguinte, Ricardo tomou uma atitude simbólica. Retirou a chave do porão e a guardou em sua gaveta pessoal. Aquele lugar nunca mais será usado para nada ligado à minha filha, disse em voz baixa. Olhou para a foto de Helena na mesa e completou. É um novo começo, meu amor. E naquele instante, mesmo em meio ao peso da culpa, sentiu-se renovado. A lembrança de Helena não era apenas dor, era também força. Força para enfrentar Sílvia, força para encarar as sombras que pairavam sobre sua casa e, acima de tudo, força para ser o pai que Isabela merecia. Naquela noite, enquanto a filha adormecia abraçada ao ursinho, Ricardo sentou-se à beira da cama e sussurrou. Você nunca mais vai se sentir sozinha, filha. Eu prometi à sua mãe e prometo a você. Isabela, ainda sonolenta, abriu os olhos e sorriu. Eu acredito no Senhor, papai. E esse sorriso, simples e puro, foi a confirmação de que as promessas feitas no passado ainda podiam ser cumpridas no presente. O sol mal havia nascido quando Ricardo pegou o celular e discou para um número que conhecia de cor, mas raramente usava fora do trabalho. A voz firme de uma mulher atendeu do outro lado. Doutora Ana Freitas. Ana, é o Ricardo. Preciso que venha à mansão o quanto antes. É urgente. Do outro lado da linha, silêncio por um instante. Ana conhecia Ricardo há anos e sabia que ele não usava a palavra urgente sem motivo. Estarei aí em menos de uma hora. Quando a campainha soou, Ricardo a recebeu pessoalmente. Ana era uma advogada renomada, com postura elegante e olhar perspicaz. Deixou a bolsa sobre a poltrona e cruzou os braços. O que aconteceu? Sua voz parecia aflita no telefone. Ricardo respirou fundo. É sobre a Sílvia. Ana ergueu as sobrancelhas. A cuidadora? Sim. Ele fez sinal para que ela se sentasse. Descobri que minha filha estava dormindo no porão. Encontrei-a na rua pedindo ajuda e, além disso, percebi movimentações estranhas dentro da minha própria casa. Pessoas desconhecidas entrando e saindo em horários suspeitos. Ana manteve o olhar firme. Você tem provas? Ricardo balançou a cabeça. Ainda não, só percepções. Mas preciso de ajuda para transformar essas percepções em evidências concretas. Passaram a manhã revisando papéis e registros da casa. Ana pediu acesso às contas bancárias ligadas às despesas da residência, aos recibos e às notas fiscais.
Ricardo sempre deixara esse controle administrativo nas mãos da equipe, com supervisão esporádica. Agora, pela primeira vez em anos, começou a olhar cada detalhe. Foi Ana quem encontrou o primeiro indício. Veja isto. Ela apontou para um extrato. Transferências repetidas para uma conta em nome de uma empresa fantasma. Valores altos, mas sempre abaixo do limite que exigiria comunicação automática ao Banco Central. Ricardo franziu o senho. E quem autorizou essas transferências? Adivinhe. Ana virou o papel para ele. O nome de Sílvia aparecia como responsável. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Continuaram a investigação. Encontraram notas fiscais de compras inexistentes, pagamentos por serviços que nunca foram prestados, movimentações em datas em que Ricardo estava fora do país. Ana fez anotações meticulosas. Isso é um padrão clássico de desvio, pequenas retiradas constantes para não chamar atenção, mas que no fim somam fortunas. Ricardo apertou os punhos. Então, ela não apenas negligenciava minha filha, também estava usando minha casa como cobertura para algo maior. Ana manteve a calma profissional. Precisamos ter cuidado. Esses documentos são indícios fortes, mas precisamos coletar mais. Não basta desconfiar. Precisamos de provas sólidas. Naquela tarde, enquanto Isabela desenhava no jardim, Ricardo e Ana continuaram vasculhando armários e arquivos. Foi em uma gaveta trancada, no quarto de serviço de Sílvia, que encontraram o que mudaria tudo. Ana forçou a fechadura com um grampo improvisado. Dentro da gaveta, uma pasta azul repleta de papéis. Eles se sentaram à mesa e começaram a folhear. Cópias de documentos de identidade de pessoas desconhecidas, contratos forjados com assinaturas claramente falsificadas. E entre eles, uma lista com nomes e valores, como se fosse um registro de transações ilegais. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, tentando absorver o que via. Isso é real? Ana respondeu com firmeza. É mais do que real. É um esquema de fraude, Ricardo, e sua casa está sendo usada como base para isso. O peso da revelação caiu sobre ele. A raiva misturava-se com o medo. Não era apenas a filha que estava em perigo emocional. Agora, havia também um risco concreto ao redor dela. Ele olhou para a foto de Helena sobre a estante. Eu prometi que protegeria nossa filha. Não posso permitir que isso continue. Ana fechou a pasta e guardou os papéis em sua bolsa. Precisamos montar um dossiê completo. Eu vou acionar contatos de confiança, mas precisamos ser discretos. Qualquer passo errado pode alertar Sílvia e os outros envolvidos. Ricardo assentiu, decidido. A partir de agora, cada movimento será calculado. Eu não vou descansar até que a verdade seja exposta. Naquela noite, quando Isabela adormeceu, Ricardo ficou novamente no escritório, observando os documentos que Ana havia separado. Cada linha, cada número, cada assinatura falsa era como um pedaço de um quebra-cabeça sombrio que começava a se revelar. Ele sabia que essa era apenas a primeira camada e que, quanto mais fundo cavasse, mais assustadora seria a verdade. Mas também sabia de uma coisa: não estava mais sozinho. Com Ana ao seu lado, tinha uma aliada competente e determinada. Isso fazia toda a diferença. Ao fechar a pasta, respirou fundo e sussurrou para si mesmo. As evidências estão aqui. Agora não há mais volta. A noite estava abafada. O relógio marcava quase 11 horas quando Ricardo fechou a pasta com os documentos que ele e Ana haviam reunido. As mãos tremiam levemente, não de medo, mas da fúria contida que crescia a cada detalhe descoberto. Ele levantou-se da cadeira e caminhou até a janela. No jardim, podia ver a sombra de Sílvia andando calmamente, como se nada estivesse acontecendo. A mesma mulher que sorria pela manhã, que servia chá com ares de dedicação, agora era vista por ele sob outra luz, a de alguém que escondia segredos sombrios.
Ricardo sabia que não poderia adiar. Precisava confrontá-la. Ao entrar na sala de estar, encontrou Sílvia organizando papéis sobre a mesa. Ela ergueu os olhos e sorriu, como se fosse apenas mais uma noite comum. "O senhor ainda está acordado?" perguntou com uma voz doce e calma. Ricardo se aproximou devagar, sem retribuir o sorriso. Sentou-se na poltrona à frente dela, cruzou os braços e deixou o silêncio pesar por alguns segundos. "Preciso conversar com você", disse finalmente a voz grave. Sílvia inclinou a cabeça, aparentando inocência. "Claro, sobre o quê?" Ele colocou um dos extratos bancários sobre a mesa, deslizando-o em direção a ela. "Sobre isso." O olhar dela fixou-se no papel por alguns segundos. Nenhum traço de surpresa, apenas um suspiro leve, seguido de um sorriso controlado. "Ah, então é isso." "Isso?" Ricardo cerrou os punhos. "Você desviou dinheiro usando meu nome. Trouxe pessoas estranhas para dentro da minha casa. E, acima de tudo, negligenciou a minha filha." Sílvia recostou-se na cadeira, cruzando as pernas com elegância estudada. "Negligenciei? Não, senhor Ricardo. Eu cuidei dela quando o senhor não estava. Quando passava noites fora, quando viajava sem sequer ligar. Quem estava ao lado dela? Eu." As palavras açoitavam como chicotadas invisíveis. Ricardo respirou fundo para não perder o controle. "Não ouse inverter essa situação. Eu confiei em você. Confiar não significa entregar minha filha às suas mentiras." Ela arqueou as sobrancelhas, teatral. "Mentiras? Ou será que ela apenas contou ao Senhor o que sentia? Crianças são sensíveis. Percebem quando não são prioridade. Talvez tenha sido isso que machucou a menina. Não fui eu quem a deixou sozinha tantas noites." Ricardo bateu a mão na mesa, o som ecoando pelo cômodo. "Chega! Não tente colocar sua crueldade nas minhas costas." Por um instante, o olhar dela mudou. A suavidade deu lugar a algo frio, calculista. "O senhor não entende, não é?" disse baixinho. "Tudo o que fiz foi para dar limites a essa criança, para que ela crescesse forte." "Forte?" Ricardo inclinou-se para a frente, encarando-a. "Uma criança não precisa de limites travestidos de abandono. Precisa de amor." O silêncio entre os dois era cortante. De repente, Sílvia sorriu outra vez, como se nada tivesse acontecido. "O senhor pode acreditar no que quiser, mas lembre-se, enquanto o senhor estava ausente, eu era a única figura de autoridade naquela casa. Se eu não tivesse assumido esse papel, quem teria feito?" Ricardo sentiu um arrepio. Havia algo perigoso naquela calma, uma confiança que parecia nascer de segredos ainda mais profundos. Ele se levantou devagar. "Isso não vai ficar assim." Ela também se ergueu, mantendo o mesmo tom suave. "Então me diga, senhor Ricardo, quem o mundo vai acreditar? No pai ocupado que sempre colocou os negócios acima de tudo? Ou na cuidadora que dedicou anos ao bem-estar da menina?" O golpe foi certeiro. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a crueldade calculada das palavras. Antes de sair da sala, lançou-lhe um último olhar. "A diferença, Sílvia, é que desta vez eu não estou sozinho. E quando a verdade vier à tona, será você quem terá de se explicar." Sílvia não respondeu. Apenas permaneceu ali, de pé, com aquele sorriso enigmático, como quem guarda cartas escondidas na manga. Ricardo subiu para o quarto da filha com a sensação de que o confronto havia sido apenas o primeiro round de uma batalha muito maior. Na penumbra do corredor, ao fechar a porta atrás de si, um pensamento lhe corroeu. Ela não tem medo, e isso significa que guarda algo ainda mais perigoso. E foi com essa dúvida sufocante que a noite terminou. Sem respostas, apenas com a certeza de que o jogo de manipulação de Sílvia estava apenas começando. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de ressaca emocional. Ricardo havia passado parte da madrugada relembrando as palavras de Sílvia. O jeito como ela tentara inverter a situação, acusando-o de ausência, reverberava em sua mente. O pior era que, em algum nível,
Ela não estava errada. Ele realmente fora um pai ausente. Enquanto preparava o café da manhã, sozinho na cozinha, a reflexão veio como um golpe. Quantos momentos de Isabela ele perdera? O primeiro desenho colorido, a primeira apresentação escolar, as noites em que ela esperara ouvir uma história para dormir. Tudo trocado por reuniões intermináveis e viagens de negócios. Ele respirou fundo, tentando afastar a dor. Ainda há tempo, pensou. Não posso mudar o passado, mas posso construir o presente. Quando Isabela desceu, ainda de pijama, encontrou a mesa posta com frutas, pães e suco natural. O pai estava ali, já sentado, esperando-a. Bom dia, meu amor. A menina piscou, surpresa. Não estava acostumada a vê-lo ali pela manhã. O senhor não vai trabalhar hoje? Ricardo sorriu. Hoje não. Hoje meu compromisso é com você. Ela se sentou devagar, olhando para o prato. Sério? Sério. Ele serviu o suco no copo dela. Prometo que não vou deixar nada interromper nosso dia. Um pequeno sorriso surgiu no rosto da menina, como se a esperança tivesse encontrado um espaço para florescer. Depois do café, Ricardo a levou ao jardim. O sol já iluminava as rosas que Helena havia plantado anos atrás. Ele puxou uma cadeira de balanço e se sentou com a filha no colo. Lembra de quando sua mãe cantava para você dormir? Isabela assentiu. Lembro, eu gostava quando ela cantava baixinho. Pois hoje eu vou cantar para você. Ricardo disse, rindo sem jeito. Mas aviso que minha voz não é tão boa quanto a dela. A menina riu, um som leve que encheu o jardim de vida. Quero ouvir mesmo assim. Ele cantarolou uma melodia simples, desafinada, mas sincera. E Isabela fechou os olhos, encostando a cabeça no peito do pai. Era um gesto pequeno, mas para Ricardo era como reconstruir um castelo pedra por pedra. Mais tarde, decidiram cozinhar juntos. Ricardo, que mal sabia fritar um ovo, arriscou-se a seguir a receita de bolo que Helena costumava fazer. Isabela ajudava a quebrar os ovos, a misturar a massa e a espalhar farinha pela bancada. Acho que ficou torto, papai. Ela apontou para a forma mal preenchida. Não tem problema. Ele sorriu. Se ficar ruim, a gente finge que foi de propósito. Quando o bolo saiu do forno, queimado nas bordas, eles riram juntos. A casa, antes marcada por silêncios tensos, agora parecia respirar de novo. À tarde, Ricardo levou Isabela para o ateliê de Helena, um espaço que permanecia fechado desde a morte dela. A poeira cobria móveis e livros, mas a energia ali era única. Este era o lugar preferido da sua mãe, explicou, abrindo as janelas para deixar o sol entrar. Isabela andou devagar pelo cômodo, passando os dedos pelas tintas e cadernos. Eu lembro de ficar aqui desenhando com ela. E agora vamos voltar a usar este espaço. Ricardo pegou um dos cadernos em branco e entregou à filha. Quero que você faça seus desenhos aqui e eu vou guardar cada um. Ela abriu um sorriso, segurando o caderno como um tesouro. Promete não perder nenhum? Prometo. À noite, deitado ao lado da cama de Isabela, Ricardo ouviu a filha falar em voz baixa. Papai, a Sílvia disse que o senhor nunca tinha tempo para mim. Ele engoliu em seco. Ela disse isso porque era fácil te fazer acreditar. Eu errei por ter trabalhado demais, mas não porque não te amo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Isabela pensou por alguns segundos antes de responder. Então, o senhor vai ficar mais comigo agora? Ricardo a beijou na testa. Vou, e você vai ver. Quando a menina adormeceu, ele permaneceu sentado, olhando-a. O peso da culpa continuava, mas agora havia algo mais. A determinação de reparar cada falha. No fundo, sabia que não seria simples. A confiança perdida não se recupera em um dia, mas pela primeira vez em muito tempo ele estava presente. E isso já era um recomeço. Ao voltar para o escritório, abriu a pasta com os documentos de Sílvia. Ainda havia muito a resolver, muito a enfrentar.
Mas naquela noite decidiu guardá-los. Havia compreendido algo importante. A luta não era apenas contra os segredos da cuidadora, era também contra os fantasmas de suas próprias escolhas. E venceria ambos, um passo de cada vez. A manhã estava tranquila no bairro. O sol iluminava as calçadas e algumas crianças brincavam de bicicleta. Ricardo, no entanto, caminhava com passos pesados. Desde que ouvira as histórias na vizinhança, não conseguia mais olhar para aquelas ruas sem sentir um aperto no peito. Era ali que sua filha havia andado, perdida, pedindo ajuda, enquanto ele acreditava que tudo estava sob controle dentro de sua mansão. Decidiu aproveitar o dia para conversar novamente com alguns moradores. Precisava ouvir mais, não apenas suposições, mas detalhes que confirmassem o que ele já intuía, que Sílvia havia ido muito além de simples descuido. Na esquina, encontrou o Sr. Ernesto, um vizinho antigo conhecido por observar tudo da janela. Um homem de fala pausada, olhar cansado, mas sempre atento. "Bom dia, seu Ernesto. Posso incomodar um instante?" Ricardo perguntou. "Claro, Ricardo." O vizinho ajeitou os óculos. "Imagino que seja sobre a pequena Isabela." Ricardo sentiu o estômago revirar. "O senhor chegou a vê-la naqueles dias?" Ernesto olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava por perto. E então fez um sinal para que Ricardo o acompanhasse até o portão. "Vi, sim, mais de uma vez." A voz dele estava carregada de pesar. "Uma tarde, eu estava sentado na varanda quando notei a menina encostada no muro, chorando baixinho. E o que mais me doeu foi ver a Sílvia ao lado dela." Ricardo segurou firme no ferro do portão. "E o que aconteceu?" Ela falava coisas duras. Dizia que o senhor não ligava para a menina, que estava ocupado demais para cuidar dela. Chegou a afirmar que Isabela era motivo de vergonha. Ernesto suspirou. "Eu pensei em intervir, mas a menina estava tão assustada que não quis expor mais ainda a situação." As palavras atingiram Ricardo como um soco. Mesmo já tendo ouvido relatos, ouvir alguém confirmar de forma tão clara fez sua raiva e culpa explodirem por dentro. "O senhor tem certeza do que ouviu?" perguntou a voz trêmula. "Absoluta." Ernesto colocou a mão no ombro dele. "Ricardo, desculpe não ter falado antes. Eu pensei que fosse apenas uma bronca maldosa, algo isolado. Não imaginei que fosse parte de algo maior." Ricardo respirou fundo, tentando conter a emoção. "Obrigado por me contar. Esse testemunho é mais importante do que o senhor imagina." De volta para casa, a cena não saía de sua mente. Imaginava Isabela sozinha, com lágrimas no rosto, ouvindo aquelas palavras. Isso doía mais do que qualquer documento suspeito que encontrara com Ana. Quando encontrou a filha brincando no tapete da sala. Ela levantou os olhos e sorriu, mas Ricardo precisou desviar por um instante para que ela não percebesse a lágrima que escorria. Sentou-se ao lado dela e acariciou seus cabelos. "Você sabe que eu te amo, não sabe?" Ela o olhou surpresa. "Sei, mas às vezes eu achava que não." Ricardo sentiu o coração apertar. "Eu nunca deveria ter deixado você sentir isso." Abraçou-a com força. "Mas prometo que nunca mais vai duvidar." Mais tarde, no escritório, ligou para Ana. "Precisamos incluir esse testemunho." Um vizinho confirmou que Sílvia falava coisas cruéis para Isabela. Isso prova que não era só descuido, era manipulação. Ana respondeu com firmeza. "Isso fortalece nosso caso. Já temos documentos financeiros, agora temos relato direto do impacto emocional que ela causou na menina. Ricardo, isso não é mais apenas suspeita. É um quadro grave." Ricardo fechou os olhos por alguns segundos. A voz do vizinho ecoava, misturada às lembranças da esposa. "Cuide dela. Nunca a deixe se sentir sozinha." Naquela noite, Ricardo levou Isabela até o jardim. O céu estava estrelado e as luzes suaves iluminavam as rosas plantadas por Helena. "Filha, sabia que sua mãe adorava olhar as estrelas? Ela me dizia que as estrelinhas eram como janelas do céu."
Isabela sorriu, olhando para cima. Ricardo respirou fundo. Então, vamos olhar juntos todas as noites que pudermos. Assim, você nunca mais vai se sentir sozinha. Ela encostou a cabeça no ombro dele e, naquele gesto simples, Ricardo encontrou forças. No silêncio da madrugada, de volta ao escritório, ele abriu novamente a pasta de evidências. O relato do vizinho agora estava anotado em sua própria letra. Não era apenas um registro, era combustível. Olhou para a foto de Helena sobre a mesa e sussurrou: agora não há mais volta. Ela não vai escapar da verdade. A tarde estava nublada quando Ana voltou à mansão com uma pilha de documentos em mãos. Sentaram-se no escritório, as cortinas cerradas, como se o ambiente precisasse refletir o segredo da conversa. Ricardo, eu analisei tudo que encontramos até agora. Ela abriu a pasta, espalhando extratos, cópias de contratos e anotações. E o padrão é claro, Sílvia não está agindo sozinha. Ricardo se inclinou para a frente, os olhos fixos nos papéis. Explique. Veja estes registros. Ana apontou para uma série de transferências. As contas de destino não são pessoais. São de empresas de fachada, todas ligadas a um mesmo grupo. E esses valores não circulam apenas por aqui. Cruzam fronteiras. Ricardo passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso aumentar. Então minha casa não era apenas cenário de descuido. Era usada como base para um esquema maior. Ana assentiu. Exatamente. O fluxo de pessoas que você observou não era aleatório. Eram encontros planejados, negociações que precisavam de um endereço seguro. E o endereço escolhido foi o seu. Ricardo se levantou e começou a andar pelo escritório, tomado pela indignação. Isso explica tudo. As visitas à noite, os pacotes estranhos, os rostos desconhecidos entrando pela lateral. Eu achava que eram detalhes, mas na verdade era um grupo inteiro operando dentro da minha própria casa. Ana organizou as folhas novamente. Eles usaram a confiança que você depositou em Sílvia. Aproveitaram-se da sua ausência para transformar este lugar em fachada de negócios ilícitos. Ricardo fechou os punhos. E minha filha estava no meio disso. A voz saiu embargada. Ana o observou em silêncio por alguns instantes, permitindo que ele respirasse fundo antes de continuar. Naquela noite, Ricardo decidiu vigiar mais de perto. Permaneceu escondido atrás da cortina do hall, atento à entrada de serviço. E não demorou muito até confirmar com os próprios olhos. 2 homens entraram rapidamente, conduzidos por Sílvia. Conversavam baixo, mas o suficiente para que ele captasse fragmentos. Documentos prontos, não podem rastrear. Próxima entrega. As palavras ecoaram em sua mente como sinais de alerta. No dia seguinte, relatou tudo a Ana. Ela ouviu com atenção e anotou cada detalhe. Agora temos certeza absoluta. Não se trata de uma pessoa isolada. É um grupo organizado, que usa sua mansão como ponto de encontro e cobertura. Ricardo respirou fundo. Isso significa que o perigo é maior do que imaginávamos. Ana olhou para ele com seriedade. Sim, e precisamos agir com inteligência. Se tentarmos uma acusação precipitada, eles podem desaparecer. Mas se tivermos paciência, conseguiremos provas irrefutáveis. Enquanto conversavam, Isabela entrou no escritório com o caderno de desenhos na mão. Papai, olha o que eu fiz! Ela mostrou uma folha com uma casinha colorida, um jardim e 2 pessoas de mãos dadas. Sou eu e o Senhor, disse, sorrindo. Ricardo sorriu de volta, tentando esconder a angústia. Abraçou a filha com força. Está lindo, meu amor. Guarde bem esse desenho, porque eu vou guardar no coração. Quando a menina saiu, ele olhou para Ana. Eu não posso permitir que ela continue vivendo cercada disso. Ana fechou a pasta com decisão. Então vamos até o fim. Vamos reunir todas as evidências necessárias para expor não só Sílvia, mas todos que estão por trás dela. Ricardo assentiu, a expressão firme.
Chegou a hora de arrancar as máscaras. Naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos da mansão, Ricardo percebeu algo diferente em si. A culpa pelo passado ainda existia, mas agora havia algo mais forte: a determinação de enfrentar o presente. Sabia que as máscaras haviam começado a cair, e quanto mais fundo cavasse, mais verdades viriam à tona, verdades que poderiam mudar tudo. O escritório estava em penumbra, iluminado apenas pela luz da luminária sobre a mesa. Ricardo e Ana observavam os documentos espalhados, quando um terceiro personagem entrou em cena. O delegado Sérgio, amigo de longa data da advogada. Com expressão séria, ele folheou os papéis em silêncio por alguns minutos antes de erguer o olhar. O que vocês têm aqui já é suficiente para levantar suspeita formal. Mas se quisermos desmascará-los de vez, precisamos de algo mais. Flagrante. Ricardo cruzou os braços, firme. E como conseguimos isso? O delegado ajeitou os óculos. Com paciência e estratégia, vamos montar uma armadilha. Naquela mesma noite, começaram a traçar o plano. Ana sugeriu instalar câmeras discretas em pontos estratégicos da mansão. Ricardo concordou imediatamente. Era doloroso pensar que a própria casa precisaria ser vigiada, mas não havia outra saída. Precisamos registrar as entradas e saídas, as conversas, os pacotes que circulam, Ana explicou. Só assim poderemos provar que não se trata de boatos, mas de uma rede organizada. O delegado completou. Também vamos destacar agentes disfarçados na rua. Eles vão monitorar quem entra e quem sai, sem levantar suspeita. Ricardo assentiu, sentindo o peso da decisão. Façam o que for necessário. Eu quero cada detalhe registrado. Na manhã seguinte, os técnicos chegaram como se fossem prestadores de serviço comuns. Em poucas horas, microcâmeras estavam instaladas em pontos invisíveis, perto da entrada de serviço, no corredor lateral e até na sala onde Silvia costumava receber visitantes. Ricardo observava tudo com atenção. A cada fio escondido, a cada lente posicionada, sentia a expectativa aumentar. Isso vai funcionar? Perguntou a Ana. Ela respondeu com segurança. Vai. Eles vão se sentir seguros, como sempre, e é justamente isso que os fará cair. Durante os dias seguintes, a mansão se transformou em palco de um teatro invisível. Ricardo fingia rotina, mas cada movimento era registrado. Na primeira gravação, captaram Silvia recebendo 2 homens com pastas. As vozes eram baixas, mas as palavras-chave eram suficientes para levantar suspeitas. Assinaturas, transferência, sem rastros. Ricardo assistiu às imagens com o coração acelerado. É isso, murmurou. Finalmente temos algo concreto. Ana, porém, manteve a cautela. Precisamos de mais. Quanto mais sólido for o material, menos chance eles terão de escapar. As noites seguintes foram ainda mais tensas. Ricardo mal conseguia dormir, acompanhando em tempo real as imagens captadas. Cada visita, cada conversa, era um passo a mais em direção à queda de Silvia. O delegado Sérgio, por sua vez, organizava a parte tática. Quando tivermos certeza de que uma transação está prestes a acontecer, entraremos em ação. Será rápido e preciso. Ricardo sentiu o coração apertar. Só peço uma coisa. Garantam a segurança da minha filha. Ela será prioridade. Sérgio garantiu. Teremos agentes posicionados dentro e fora. Nada vai acontecer a ela. No meio de toda essa preparação, Ricardo ainda se esforçava para manter a normalidade diante de Isabela. Brincava com ela no jardim, ajudava nos deveres de casa, contava histórias antes de dormir. Mas por dentro, o peso era imenso. Às vezes, ao olhar para o sorriso da filha, ele se perguntava se teria forças para enfrentar o que estava por vir. Ana percebeu a inquietação dele. Você precisa manter a calma. Quanto mais natural agir, menos eles suspeitarão. Ricardo respirou fundo. Eu sei, mas é difícil sorrir
quando sei que minha própria casa virou palco de traição. Na sexta noite de vigilância, uma movimentação chamou atenção especial. Um carro preto estacionou discretamente na rua lateral. Dele saíram 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. Todos foram recebidos por Sílvia com uma expressão confiante. As câmeras captaram claramente as pastas entregues, as assinaturas rápidas, os cochichos. Um dos visitantes chegou a dizer em voz audível: "Aqui é perfeito, ninguém desconfia." Ao ouvir essa frase na gravação, Ricardo fechou os punhos. Perfeito. Eles acham que minha casa é perfeita para esconder mentiras, mas não por muito tempo. Na manhã seguinte, Ana reuniu Ricardo e o delegado. Já temos material suficiente. Vídeos, áudios, registros de visitas. É mais do que indício, é prova. O delegado concordou. Agora só precisamos marcar o dia certo. Vamos simular uma transação maior, atrair todos para cá e prender em flagrante. Ricardo olhou para eles, a expressão firme. Façam como acharem melhor. Eu só quero que isso acabe. Naquela noite, enquanto Isabela dormia, Ricardo ficou diante da janela do quarto, observando o jardim silencioso. A mansão parecia calma, mas ele sabia que em breve se tornaria palco de um confronto decisivo. Sentiu a presença de Helena em sua memória, como se ela estivesse ao lado dele, dizendo para ser forte: "Eu prometi, meu amor, e vou cumprir." O coração batia acelerado. A armadilha estava montada. O jogo agora estava prestes a virar. O relógio marcava 9h30 da noite quando a mansão Montoro entrou em estado de alerta silencioso. Viaturas discretas estavam posicionadas nas ruas laterais. Agentes infiltrados circulavam como pedestres comuns e, dentro da casa, câmeras registravam cada movimento. Ricardo permanecia no escritório, ao lado da advogada Ana e do delegado Sérgio. Do lado de fora, tudo parecia normal. Luzes acesas, janelas abertas, ambiente de rotina. Mas, nos bastidores, todos sabiam que aquela noite seria decisiva. Pouco depois das 10, o primeiro carro encostou discretamente no portão lateral. Sílvia surgiu para receber os visitantes, como já fizera tantas vezes. 2 homens desceram com pastas nas mãos. Conversavam em voz baixa, confiantes, sem imaginar que eram filmados em tempo real. "Começou", murmurou Ana, ajustando o fone no ouvido. Outros 2 veículos chegaram em seguida, trazendo mais pessoas. Em menos de 15 minutos, 5 figuras estranhas estavam dentro da mansão, reunidas na sala de estar. A movimentação confirmava: algo grande estava prestes a acontecer. Ricardo observava pelas telas, o coração acelerado. Sua filha dormia no andar de cima, alheia ao que se passava. Ele respirava fundo, lembrando-se da promessa que havia feito a Helena: proteger Isabela a qualquer custo. O delegado deu o sinal. "Esperem o momento certo. Precisamos pegá-los no ato da negociação." De repente, algo mudou. Sílvia parecia inquieta. Seus olhos percorreram os cantos da sala, como se tivesse pressentido algo errado. Um dos homens comentou algo ao ouvido dela, e Ricardo percebeu que a expressão da cuidadora se transformava, de confiante para desconfiada. "Ela está sentindo", disse Ricardo aflito. Sílvia levantou-se de repente e caminhou até a janela. Olhou por alguns segundos para o jardim escuro, depois fechou a cortina com força. Voltou para o grupo, mas já não estava tranquila. Poucos minutos depois, no exato momento em que a polícia se preparava para entrar, Sílvia subiu repentinamente as escadas. Ricardo gelou. "Ela vai atrás da Isabela", disse, levantando-se de um salto. O delegado tentou contê-lo. "Espere o time agir." Mas Ricardo não conseguiu. Saiu do escritório e correu pelo corredor, os passos ecoando no mármore. No andar de cima, encontrou a porta do quarto da filha entreaberta. O coração quase parou ao ver Sílvia perto da cama, segurando Isabela pelo braço. A menina, assustada, abraçava o ursinho contra o peito. "O que pensa que está fazendo?" Ricardo gritou, a voz firme.
Silvia virou-se lentamente, com um sorriso tenso. Já percebeu que não é mais o dono desta casa, Ricardo? Isabela choramingou, tentando se soltar. Ricardo avançou um passo, mas Silvia a puxou para perto de si. Dê mais um movimento, e a confusão será maior do que imagina. Lá embaixo, os agentes já se moviam. O delegado Sérgio dava ordens rápidas pelo rádio, organizando a entrada. Mas o clima de urgência já havia tomado conta da mansão. No quarto, Ricardo tentava manter a calma. Solte minha filha agora, Silvia. Você não vai conseguir fugir. Ela riu, um som nervoso. Fugir? Eu nunca precisei fugir. Quem sempre fugiu foi você, se escondendo atrás do trabalho. Eu apenas ocupei o espaço que você deixou. Ricardo cerrou os punhos, mas respirou fundo. Precisava ganhar tempo, evitar que Isabela fosse exposta a um risco maior. Isso acabou. Você não tem mais controle sobre nada. No exato instante em que Silvia parecia hesitar, um estrondo ecoou do andar de baixo. A polícia entrara. Vozes firmes preenchiam o salão, ordens sendo dadas em sequência. Silvia arregalou os olhos. O pânico finalmente surgia em sua expressão. Ela puxou Isabela mais forte e começou a arrastá-la para o corredor. Ricardo correu atrás, mas ela se movia rápido, abrindo caminho em meio à confusão. Agentes subiam as escadas, outros cercavam a saída, e o ambiente se enchia de gritos de comando. A mansão, antes silenciosa, tornara-se um labirinto de tensão. Luzes vermelhas das viaturas refletiam nas paredes, passos ecoavam, portas batiam. O suspense atingia o limite. Ricardo conseguiu alcançar Silvia no corredor que dava para a ala de serviço. Acabou! Gritou estendendo os braços. Você não vai levar minha filha! Isabela chorava, mas ao ver o pai ali, seus olhos brilharam de esperança. Por um instante, parecia que Silvia iria ceder. Mas então, com um gesto rápido, ela tentou escapar pela porta lateral. O delegado Sérgio surgiu com 2 agentes bloqueando a saída. Chega, Silvia, disse com firmeza. Está tudo registrado. Ela olhou ao redor, encurralada. Ainda segurava Isabela, mas a mão tremia. O sorriso que sempre usara como máscara havia desaparecido. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pela respiração ofegante de todos. A confusão estava no auge. E o destino da cuidadora e de todos ao seu redor pendia por um fio. O corredor da mansão estava tomado pela tensão. Silvia, cercada de todos os lados, ainda segurava Isabela com força. O olhar dela oscilava entre o desespero e a tentativa de manter o controle. Mas já não havia espaço para fuga. O delegado Sérgio avançou um passo. Solte a menina, agora! Os agentes mantinham as armas baixas, respeitando o ambiente, mas preparados para reagir. Ricardo, a poucos metros, estendeu os braços para a filha. Vem, meu amor, não tenha medo. Isabela, chorando baixinho, estendeu a mão em direção ao pai. O gesto inocente quebrou qualquer ilusão que Silvia ainda pudesse sustentar. O rosto dela, antes tão seguro, vacilou. Acabou, Silvia. Ricardo disse, a voz firme, mas embargada de emoção. De repente, flashes iluminaram a sala. Repórteres, alertados pela movimentação policial, haviam conseguido se aproximar do portão e registravam cada instante. As câmeras transmitiam em tempo real o que se passava. A queda da cuidadora que, por anos, fingira ser protetora da família Montoro. Silvia tentou recuperar a postura, endireitou os ombros, forçou um sorriso nervoso e ergueu a voz. Isso é um engano. Eu sempre cuidei dessa criança, sempre estive ao lado dela, mas ninguém acreditava mais. As imagens falavam por si. Os papéis encontrados, as gravações, os cúmplices cercados no andar de baixo. O delegado deu o sinal. 2 agentes avançaram com rapidez, retiraram Isabela dos braços da cuidadora e a conduziram até Ricardo. A menina correu para o pai, agarrando-se ao pescoço dele como se nunca mais quisesse soltá-lo.
Ricardo fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso sair de seus ombros. Está tudo bem, filha? Agora está tudo bem. Enquanto isso, Sílvia era contida pelos agentes. Tentava manter a máscara de bondade, repetindo frases ensaiadas. Isso é um mal-entendido. Vocês não entendem. Eu só queria ajudar. Mas as câmeras registravam cada palavra, cada gesto. O público que assistia de fora, vizinhos, jornalistas e curiosos, via claramente a diferença entre a imagem que ela tentava sustentar e a realidade que se revelava. Um dos repórteres comentou em voz alta, microfone em mãos. A cuidadora, que sempre foi vista como dedicada, agora aparece no centro de um escândalo. As imagens transmitidas em tempo real viralizariam em questão de horas. Ricardo desceu as escadas com Isabela no colo. Ao chegar ao hall principal, viu o grupo de cúmplices já contido, algemados e cercados pela polícia. Os olhares deles, outrora confiantes, agora eram de pura derrota. Ana aproximou-se, colocando a mão no ombro de Ricardo. Conseguimos. Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos. Conseguimos porque você acreditou. Do lado de fora, os flashes continuavam. Câmeras captavam o momento exato em que Sílvia, antes tão confiante, era colocada dentro da viatura. A mulher que fingira ser a salvadora da Casa Montoro agora aparecia diante de todos como parte de um esquema sombrio. E no meio de toda a agitação, a imagem mais forte foi registrada. Ricardo, segurando Isabela nos braços, protegendo-a com firmeza, enquanto a multidão se emocionava. Mais tarde, quando a confusão já havia se acalmado e as viaturas deixaram a mansão, Ricardo ficou em silêncio no jardim. Isabela, ainda agarrada ao seu colo, descansava com os olhos fechados. Ana aproximou-se devagar. Está tudo acabado, Ricardo. Ele olhou para a filha, acariciando seus cabelos. Não, Ana, isso só está começando. Agora o mundo inteiro precisa saber a verdade. E foi assim que a captura de Sílvia se tornou mais do que um ato policial. Foi um espetáculo de revelação, exposto diante das câmeras, que transformou dor em impacto público. A máscara dela havia caído, para sempre. O tribunal estava lotado, câmeras de televisão posicionadas em todos os cantos, jornalistas anotando cada detalhe, curiosos disputando espaço nos corredores. O caso Montoro havia ultrapassado os muros da mansão e agora era manchete nacional. Ricardo entrou acompanhado da advogada Ana. De terno escuro, postura firme, trazia consigo não apenas documentos, mas a presença silenciosa de Isabela, que ficara sob cuidado especial em uma sala reservada. Ele sabia que a filha não deveria presenciar todo aquele peso, mas ao mesmo tempo entendia que sua história era o centro de tudo. Na abertura da sessão, o juiz resumiu os principais pontos: denúncias de desvio, manipulação psicológica, uso da mansão Montoro como fachada para operações ilegais. O público murmurava, cada palavra reforçando o escândalo que já corria nas telas de todo o país. Sílvia entrou escoltada, a postura ainda ereta, mas sem o mesmo ar confiante de antes. As câmeras captaram o contraste entre a imagem da cuidadora dedicada, que muitos vizinhos acreditavam conhecer, e a realidade agora exposta diante da justiça. A primeira testemunha foi chamada. Uma senhora simples, de voz embargada, contou como havia perdido suas economias ao confiar em promessas falsas ligadas ao mesmo grupo de Sílvia. Eu acreditava que era uma oportunidade segura, disse, enxugando as lágrimas. Mas descobri tarde demais que era engano. Outras famílias surgiram, cada uma relatando perdas, dores e decepções. Um homem mostrou documentos, outro trouxe comprovantes de transferências. Todos descreviam o mesmo padrão: confiança conquistada por meio de discursos calculados, seguida de prejuízos irreparáveis. A cada relato, os jornalistas anotavam freneticamente. O público na sala reagia com indignação.
A imagem de Sílvia como cuidadora bondosa se desfazia diante dos olhos de todos. Ricardo observava em silêncio, o coração pesado. Sabia que, embora fosse doloroso ouvir aquelas histórias, cada depoimento reforçava a gravidade do caso. Já não se tratava apenas de sua filha, mas de dezenas de pessoas enganadas em diferentes partes do país. Ana sussurrou ao seu ouvido: "Este julgamento não é apenas sobre você e Isabela. É sobre dar voz a todos que foram calados." Ele assentiu. "E é isso que vai tornar a justiça mais forte." Quando os repórteres saíram para transmitir ao vivo, os noticiários de todas as emissoras exibiam manchetes em letras grandes. Cuidadora exemplar era peça-chave em rede de fraudes. Família Montoro expõe esquema que atinge dezenas de vítimas. Julgamento comove o país, crianças e idosos entre os prejudicados. As redes sociais explodiram em comentários. Hashtags com o nome de Ricardo, de Isabela e até de Sílvia figuravam entre os assuntos mais falados. Milhares compartilhavam trechos do julgamento, indignados, emocionados, mobilizados. No tribunal, outro momento de impacto ocorreu quando um jovem se levantou para depor. "Eu perdi meus estudos por causa desse esquema. O dinheiro que juntei para pagar a faculdade desapareceu. E foi por meio de pessoas ligadas a ela." A sala ficou em silêncio. O juiz anotava, atento, enquanto a promotoria reforçava: "Trata-se de uma rede estruturada, que se infiltrava em famílias de diferentes formas. O caso Montoro é apenas a ponta visível de algo muito maior." Sílvia, sentada no banco dos réus, tentou se justificar quando lhe deram a palavra. "Eu nunca obriguei ninguém. Todos agiram por conta própria. Eu apenas ajudei a conectar pessoas." Mas a reação foi imediata. Murmúrios de indignação tomaram o ambiente. Jornalistas registravam cada gesto, cada frase. A máscara de bondade se desfazia sob os holofotes. Durante o intervalo, Ricardo saiu para respirar no pátio do tribunal. O sol forte contrastava com o peso do momento. Ele recebeu mensagens no celular. Conhecidos, amigos distantes, até empresários que costumavam criticar sua postura fria, agora enviavam palavras de apoio. Ana aproximou-se, entregando-lhe uma garrafa d'água. "Está preparado para o que vem depois?" Ricardo olhou para o céu, lembrando de Helena. "Estou, porque agora não é apenas por mim ou pela Isabela. É por todos que sofreram com isso." No retorno à sala, o juiz anunciou que o caso seguiria com oitivas durante toda a semana. Cada dia traria novos depoimentos, novas provas, novos rostos que confirmariam a extensão do esquema. E enquanto as câmeras transmitiam cada segundo, o país acompanhava atento, dividindo a dor e a indignação das vítimas. O julgamento já não era apenas um processo judicial. Tornara-se um evento nacional. Uma revelação que expunha feridas profundas e que, de alguma forma, também aproximava as pessoas em busca de justiça. A sala do tribunal estava mais silenciosa do que nunca. O juiz anunciou a próxima testemunha e todos se entreolharam. Era o momento mais aguardado e, ao mesmo tempo, o mais delicado. Chamamos à frente Isabela Montoro. O coração de Ricardo disparou. Ele olhou para Ana, hesitante. Ela é só uma criança. Será que deve passar por isso? Ana segurou sua mão com firmeza. Às vezes, a verdade precisa da voz mais pura. Confie nela. Ricardo assentiu devagar, e seus olhos se voltaram para a porta lateral. Isabela entrou acompanhada por uma assistente do tribunal. Usava um vestido simples, os cabelos presos em 2 tranças. Nos braços, trazia o ursinho de pelúcia que nunca largava. Caminhou devagar até a cadeira destinada às testemunhas. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o ranger da madeira sob seus passos pequenos. Ao se sentar, olhou rapidamente para o pai. Ricardo sorriu com ternura, transmitindo força mesmo com os olhos marejados. O juiz inclinou-se para a frente, com voz serena. Isabela, você entende por que está aqui hoje? Sim, senhor.
A voz dela era tímida, mas clara. Pode nos contar, com suas próprias palavras, como era viver sob os cuidados da senhora Sílvia? A menina apertou o ursinho contra o peito, respirou fundo e começou. Ela dizia coisas que me deixavam triste. O público se inclinou atento. Que tipo de coisas, querida? Perguntou o juiz com suavidade. Isabela olhou para baixo, a voz trêmula. Que o meu pai não me amava, que a minha mãe não queria que ele cuidasse de mim. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo fechou os olhos por um instante, engolindo em seco. E como você se sentia quando ouvia isso? A promotora perguntou em tom delicado. A menina levantou os olhos, brilhando de lágrimas. Eu achava que era verdade. Eu me sentia sozinha. As palavras simples e inocentes atravessaram a sala como flechas. Não havia discurso técnico, não havia prova documental que pudesse superar a força da sinceridade de uma criança. O juiz fez uma pausa, deixando que todos absorvessem o momento. Então prosseguiu. Isabela, houve vezes em que você pediu ajuda a outras pessoas? Ela assentiu devagar. Sim, eu batia na porta dos vizinhos quando estava com fome. Eles me davam pão, leite. Eu não queria incomodar, mas não tinha coragem de falar com meu pai, porque ela dizia que ele não queria me ver. As lágrimas de Ricardo agora escorriam livremente. Ana colocou a mão sobre seu braço, em silêncio. No banco dos réus, Sílvia tentava manter a compostura. Forçava um sorriso, balançava a cabeça negativamente, mas o esforço era inútil. A cada frase de Isabela, a imagem que ela construíra durante anos se desfazia diante de todos. A promotora então concluiu. Obrigada, Isabela. Suas palavras são muito importantes. O juiz fez sinal de que a menina poderia se retirar. Mas antes que a assistente a conduzisse, Isabela olhou diretamente para Sílvia. Por alguns segundos, o tribunal inteiro prendeu a respiração. Com voz firme, mas ainda inocente, ela disse, você me fez acreditar que eu não tinha valor, mas agora eu sei que tenho. A sala explodiu em murmúrios emocionados. Alguns choravam discretamente, outros balançavam a cabeça em indignação. Ricardo levantou-se e recebeu a filha nos braços. Você foi muito corajosa, meu amor, sussurrou, abraçando-a com força. Eu só disse a verdade, papai, respondeu ela, com simplicidade. O público, jornalistas e até alguns membros do júri estavam visivelmente emocionados. Aquela não era apenas uma fala de criança. Era o coração inocente expondo a realidade de forma impossível de ser contestada. Mais tarde, do lado de fora do tribunal, a imprensa transmitia a cena repetidamente. A menina com o ursinho nos braços, falando com sinceridade, desmontando toda a imagem da cuidadora. Em poucas horas, o vídeo já se espalhava pelas redes sociais, com milhões de visualizações. A hashtag Força Isabela tornou-se uma das mais comentadas. Pessoas de diferentes regiões escreviam mensagens de apoio, comovidas pela coragem da pequena testemunha. Naquela noite, de volta à mansão, Ricardo colocou a filha na cama e sentou-se ao lado dela. Você sabe que hoje mudou tudo, não sabe? Eu só falei o que sentia, disse Isabela sonolenta. Agora todo mundo sabe. Ricardo beijou sua testa. Sim, meu amor, agora todo mundo sabe. E naquele instante ele compreendeu. A voz mais poderosa do julgamento não veio de advogados nem de juízes. Veio da inocência de uma criança que, com poucas palavras, mostrou ao mundo a verdade. O tribunal estava em silêncio absoluto. Após dias de depoimentos, provas apresentadas e revelações emocionantes, todos aguardavam apenas uma coisa: a sentença. Sílvia sentava-se no banco dos réus, o rosto pálido, os olhos tentando transmitir calma, mas a tensão denunciava cada traço de sua expressão. Ao lado, seus advogados já não demonstravam confiança. Ricardo, sentado na primeira fileira ao lado de Ana, segurava a mão de Isabela. A menina, que permanecia sob proteção, insistira em acompanhar o momento final. O pai havia hesitado, mas entendeu que esse capítulo também era dela.
O juiz ajeitou os óculos e começou a ler, a voz firme ecoando pelo salão. Após a análise detalhada de todas as provas apresentadas, dos testemunhos emocionantes e consistentes e da confissão indireta contida nas próprias contradições da ré, este tribunal chega a um veredito. As pessoas prenderam a respiração. A ré Silvia Albuquerque é considerada culpada pelos crimes de fraude, associação ilícita e negligência grave no cuidado da menor sob sua responsabilidade. A pena estabelecida é de 32 anos de prisão. O impacto foi imediato. Murmúrios se espalharam pelo salão, jornalistas anotaram febrilmente, flashes dispararam. Alguns aplaudiram, outros suspiraram em alívio. O sentimento coletivo era de catarse. Finalmente, a mulher que enganara tantos, que havia manipulado e destruído vidas, estava diante da justiça. Ricardo fechou os olhos por um instante. O peso de anos de confiança traída e de culpas carregadas parecia começar a se dissolver. Ele olhou para Isabela, que o observava com olhos grandes e brilhantes. "Isso quer dizer que ela não volta mais?" perguntou a menina em voz baixa. "Isso quer dizer que ela não pode mais nos machucar", respondeu Ricardo, abraçando-a com firmeza. Silvia tentou manter a compostura quando os agentes se aproximaram. Murmurou frases soltas, como se ainda buscasse justificar-se. "Eu só queria ajudar. Eles não entendem." Tudo foi um mal-entendido, mas ninguém mais acreditava. As câmeras registravam cada palavra, e o público via não a cuidadora dedicada de outrora, mas uma mulher derrotada, que perdera o poder de manipulação. Do lado de fora do tribunal, a repercussão foi imediata. Manchetes pipocaram em portais de notícia. "Justiça condena cuidadora em caso Montoro, 32 anos de prisão." Alívio e emoção. País acompanha queda da vilã em julgamento histórico. Nas redes sociais, vídeos da leitura da sentença circulavam com milhões de visualizações. Pessoas escreviam comentários de apoio a Isabela, celebrando o fim de um ciclo de dor. Ricardo e Ana deixaram o tribunal com passos firmes. Do lado de fora, jornalistas se aproximaram, microfones estendidos. "Senhor Montoro, o que significa para o senhor este veredito?" Ricardo olhou para as câmeras e respondeu com voz firme. "Significa que a justiça funciona. Significa que minha filha está segura e que nenhuma dor é tão grande que não possa ser transformada em esperança." As palavras emocionaram a multidão. Naquela noite, de volta à mansão, Ricardo colocou Isabela para dormir. Sentou-se ao lado da cama, acariciando seus cabelos, enquanto ela adormecia com um sorriso sereno. O primeiro sorriso de verdadeira paz em muito tempo. Quando finalmente ficou sozinho, ele foi até o jardim. O vento leve balançava as rosas brancas plantadas por Helena. Ricardo ergueu os olhos para o céu estrelado e murmurou: "Cumpri, meu amor. Nossa filha está protegida." E pela primeira vez em anos, sentiu que sua promessa estava sendo honrada. Os dias após o julgamento trouxeram uma nova atmosfera à mansão Montoro. O silêncio pesado que antes dominava cada corredor começava a ser substituído por vozes infantis, risadas e o som de passos apressados. Ricardo havia tomado uma decisão. Sua casa, antes palco de dor e de segredos, agora seria transformada em espaço de acolhimento. Não seria apenas um gesto de caridade, mas uma maneira real de honrar a memória de Helena e de mostrar a Isabela que a vida podia florescer novamente. Na primeira manhã do projeto, Ricardo aguardava na porta principal. Ao lado dele, Isabela, sorridente, segurava firme sua mão. Pouco depois, uma van parou diante do portão. Dela desceram 5 crianças acompanhadas de uma assistente social. Eram meninos e meninas de idades diferentes, todos trazendo no olhar a timidez de quem não sabia exatamente o que esperar. Ricardo se abaixou para ficar na altura deles. "Bem-vindos à nossa casa", disse com um sorriso sincero.
A partir de hoje, este lugar também é de vocês. Isabela completou animada. E eu vou mostrar todos os cantinhos do jardim. As crianças se entreolharam e pouco a pouco os rostos tensos se suavizaram. Era o início de algo novo. Dentro da mansão, a transformação era visível. Quartos antes fechados foram preparados com camas coloridas, brinquedos e livros. A sala de jantar, antes formal, agora tinha uma mesa grande, com cadeiras desiguais, como em uma casa de família comum. Ricardo acompanhava tudo de perto, não delegava mais, ajudava a organizar os quartos, arrumava a mesa, até aprendeu a preparar café da manhã simples. Quem diria que um dia eu faria panquecas? Brincou, arrancando risadas das crianças. As rotinas também mudaram. Pela manhã, todos se reuniam no jardim para atividades ao ar livre. À tarde, faziam os deveres escolares em conjunto, com Ricardo e Isabela ajudando. À noite, histórias eram contadas na sala, e cada criança tinha a chance de compartilhar algo do seu dia. Ricardo descobriu prazer nas pequenas coisas. Gostava de ouvir risadas ecoando pelos corredores, de ver a mesa cheia, de sentir a casa respirando vida. Cada detalhe parecia curar uma parte de sua própria dor. Com Isabela, a transformação era ainda mais evidente. Ela, que antes se sentira tão sozinha, agora tinha companhia, amigos para brincar, dividir sonhos e segredos. E, acima de tudo, tinha um pai presente. Papai, hoje eu quero que você veja meu desenho antes de dormir, dizia ela todas as noites. Claro, meu amor. Ricardo respondia, sentando-se ao lado da cama. Quero ver todos. Os desenhos se acumulavam em uma caixa, cada um representando um pedaço desse novo capítulo. Casas coloridas, jardins cheios de flores, crianças sorrindo. Certo dia, durante o almoço, uma das meninas perguntou: Senhor Ricardo, por que o senhor abriu a casa para a gente? Ele olhou para todos ao redor da mesa, pensou por um instante e respondeu com sinceridade: porque ninguém deve se sentir sozinho. E porque eu aprendi, da forma mais difícil, que a verdadeira riqueza está nas pessoas que a gente ama e protege. A resposta arrancou sorrisos discretos, mas também olhares de gratidão. Com o passar das semanas, a mansão ganhou uma nova identidade. O jardim foi ampliado com balanços e escorregadores. O antigo escritório de Ricardo virou sala de estudos. O ateliê de Helena, antes fechado, tornou-se espaço de arte para todos, cheio de tintas, papéis e desenhos espalhados. Ricardo percebia que a memória da esposa não se apagava. Pelo contrário, florescia em cada gesto de cuidado, em cada nova vida acolhida ali. Numa noite tranquila, sentado no terraço, observava as crianças brincarem antes de dormir. Isabela se aproximou e sentou ao seu lado. Papai, eu gosto de ver a casa assim, cheia de gente. Ricardo sorriu, abraçando-a pelos ombros. Eu também, filha. É como se a casa tivesse encontrado um novo coração. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e completou: agora eu nunca mais vou me sentir sozinha. Essas palavras foram para Ricardo a confirmação de que estava no caminho certo. A mansão Montoro, antes marcada pela dor, renascia como um lar de esperança. E Ricardo, ao lado de Isabela, finalmente vivia aquilo que Helena sempre desejara: um espaço de amor, proteção e presença verdadeira. Era o começo de uma nova história, não de perdas, mas de reconstrução. O jardim da mansão estava diferente naquela tarde. O gramado verde fora tomado por crianças rindo, correndo de um lado para o outro. No centro, uma mesa comprida estava coberta por papéis coloridos, canetas e pequenos cartões. Ao lado, dezenas de balões brancos esperavam para ganhar o céu. Ricardo observava à distância, emocionado. Era Isabela quem organizava tudo. Ela havia pedido ao pai um dia especial, um dia para escrever para o céu. Papai, disse ela, segurando firme sua mão, quero que cada criança aqui mande uma mensagem de esperança.
Assim, a mamãe vai saber que estamos bem. Ricardo sorriu, engolindo o nó na garganta. É uma ideia linda, filha. Tenho certeza de que sua mãe vai receber cada palavra. As crianças se sentaram ao redor da mesa, concentradas em escrever. Algumas mensagens eram simples, outras mais elaboradas, mas todas carregavam a mesma essência: o desejo de dias melhores. Uma menina escreveu: quero ter uma família que nunca me deixe sozinha. Um menino desenhou uma casa com muitas janelas abertas. Isabela, por sua vez, escreveu com cuidado: mamãe, agora eu tenho amigos e o papai está sempre comigo. Obrigada por nunca deixar de olhar por nós. Quando terminou, mostrou ao pai. Ricardo não conseguiu segurar as lágrimas. Está perfeito, meu amor. Pouco antes do pôr do sol, todos se reuniram no jardim. Cada criança segurava seu balão branco com a mensagem amarrada. Ricardo levantou-se e falou com voz firme, mas suave. Hoje não estamos apenas soltando balões. Estamos soltando nossa dor, nossa solidão e enchendo o céu de esperança. As crianças o ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra. Então, Isabela deu o sinal. 1, 2, 3, já! Os balões foram soltos ao mesmo tempo, subindo devagar contra o céu alaranjado. As crianças bateram palmas, sorrindo e apontando para o alto. Cada olhar acompanhava o voo branco que levava mensagens e desenhos em direção ao infinito. Ricardo segurava a mão da filha. Está vendo, Isa? Parece que o céu está cheio de janelas abertas para receber nossas palavras. Ela sorriu, emocionada, igual a mamãe dizia. O momento foi registrado por fotos e vídeos, mas não como espetáculo. Era um gesto íntimo, verdadeiro, que rapidamente se espalharia nas redes sociais. O simples ato de crianças soltando mensagens para o céu tocou pessoas desconhecidas, transformando-se em símbolo de renovação. Naquele jardim não havia mais silêncio de dor, apenas vozes, risadas e a leveza de balões brancos dançando com o vento. Quando o último balão desapareceu no horizonte, Ricardo se abaixou diante das crianças. Vocês sabem o que isso significa? Perguntou. Um dos meninos respondeu: que a gente nunca mais vai estar sozinho. Ricardo assentiu, emocionado. Exatamente. Aqui todos vocês têm um lar, e cada mensagem que subiu hoje vai lembrar a gente de que sempre existe um futuro melhor. Mais tarde, enquanto guardavam os materiais, Isabela abraçou o pai. Papai, eu acho que a mamãe sorriu lá do céu. Ele beijou sua testa, a voz embargada. Eu também acho, filha. Eu também acho. E naquele instante, entre o vento suave e o brilho do entardecer, Ricardo sentiu que a promessa feita a Helena estava sendo cumprida. Não apenas por ele, mas por cada criança que agora fazia parte daquela nova família. A mansão estava silenciosa naquela noite. Não era o silêncio pesado de antes, mas um silêncio sereno, preenchido pelo eco distante das risadas das crianças que agora chamavam aquele lugar de lar. Ricardo, sozinho no antigo ateliê de Helena, organizava caixas que permaneciam guardadas havia anos. Entre fotografias e cadernos, encontrou um envelope fechado, com o nome dele escrito à mão. Reconheceu de imediato a caligrafia suave da esposa. Seu coração acelerou. Sentou-se à mesa, respirou fundo e abriu o envelope com cuidado. A carta começava com ternura. Meu querido Ricardo, se você está lendo isto, é porque já não posso estar ao seu lado. Mas não quero que minhas palavras sejam lembradas com tristeza. Quero que sejam uma bússola quando a vida parecer pesada. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Prosseguiu, a voz embargada. Prometa que nunca deixará nossa filha sentir-se sozinha. Haverá momentos de dor, mas a maior prova de amor que você pode dar é transformar essa dor em proteção e esperança. Não fuja do peso. Use-o para construir algo maior. Ele fechou os olhos, lembrando-se do sorriso dela nos últimos dias de vida. Sei que você tem força para isso, e sei que Isabela, com sua doçura, será sua luz.
Sempre que sentir saudade, olhe para o olhar dela. Nele, você encontrará um pedaço de mim. Lágrimas escorreram livremente. Era como se Helena estivesse ali, falando diretamente com ele, unindo passado e presente em uma linha perfeita. No final da carta, as palavras que selavam tudo. Cuide dela, Ricardo, e cuide também de você. Faça da nossa casa um lugar de vida, nunca de sombras, porque o amor que nos uniu não termina. Ele floresce em cada gesto de bondade. Ricardo dobrou a carta com cuidado e a guardou junto ao coração. Olhou pela janela e viu Isabela brincando no jardim, cercada de novas amizades, iluminada pela luz da lua. A promessa estava cumprida. Ele sorriu, murmurando para si mesmo: "Obrigado, Helena. Nossa casa floresceu outra vez." E assim, entre lembranças e novas esperanças, a história da família Montoro se fechava como um ciclo perfeito. Da dor à renovação, da perda ao amor que continua, do passado que fere ao futuro que floresce. Então, o que você achou dessa história emocionante? Escreve aqui nos comentários. Queremos muito saber sua opinião. Não esqueça de deixar um curtir, se inscrever no canal e apoiar nosso trabalho. A gente se vê no próximo vídeo.